Quando o Bolsonaro resolveu se filiar no PL, o Valdemar da Costa Neto achou que tinha tirado a sorte grande. Por quê? Porque ele ia atrair muita gente para lá, ia fazer o partido crescer e isso ia aumentar muito o fundo partidário ao qual o PL tem direito. De fato, isso aconteceu, né? O partido elegeu 99 deputados, tem a maior bancada da Câmara e hoje também tem o maior fundo partidário. Ou seja, em tese, ele achou, agora estou tranquilo, estou sossegado, estou rico. Mas tem um detalhe, tem um preço a pagar. Esse preço é defender todas as loucuras do Bolsonaro. E ele está pagando um preço alto por isso. Hoje o Valdemar da Costa Neto foi em cana, foi preso pela operação e ele nem estava com mandado de prisão, hein? Vou te explicar nesse vídeo aqui o que aconteceu, tá bom? E por que ele foi preso, já que não tinha mandado de prisão contra ele. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Te peço para sentar o dedo no like, para viralizar esse vídeo aqui, engajar comigo para valer mesmo. E se quiser, pode fazer parte do canal sendo membro, clicando no botãozinho aqui embaixo. Custa só 5 janjas por mês. E, ou então, se você quiser e puder, pode participar do nosso financiamento coletivo aqui por essa chave. Você consegue contribuir com a gente. Vamos nessa? Seguinte, Valdemar da Costa Neto era alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal, mandado assinado pelo Alexandre de Moraes. Por que busca e apreensão? Porque existia informação apurada pela Polícia Federal de que o PL, o partido que ele preside, foi utilizado na confecção da famosa minuta do golpe, aquela que o Felipe Martins, que era assessor do Bolsonaro, entregou para ele. Foi feita uma minuta que era um decreto para estabelecer o golpe de Estado. E a estrutura partidária, os computadores, a sala, o espaço, foi utilizado para fazer isso. E para saber se o Valdemar tinha ciência disso, se tinha participação nisso, o Xandão então mandou dar uma busca e apreensão na casa dele para recolher celulares, computadores, pendrives, documentos, informações que pudessem ajudar a elucidar essa parte da investigação. Só que detalhe, o espertão tinha uma arma não registrada dentro de casa. Pois é, e ele ia tomar só uma busca e apreensão, acabou saindo de lá preso em flagrante por posse ilegal de armas, porque você não pode ter uma arma se você não tem um registro dela. Não seria nem tão difícil que o Valdemar conseguisse um registro de arma de fogo, já que ele é o presidente de um partido, podia alegar questões de segurança, mas não. Foi lá com a certeza absoluta de que nunca ia ser alvo de um mandado de busca e apreensão e acabou dançando. Você acha que foi só isso que a polícia encontrou na casa dele? Não. Encontrou também uma pepita de ouro, meu amigo, minha amiga. Exatamente. Pepita de ouro é uma pedra mesmo de ouro bruta, do jeito que ela é tirada, extraída lá do chão, grandona. Estava lá na casa dele. O cara guardava dinheiro em ouro para poder não usar o sistema bancário, para não comprar dólar, para não ter controle, para que ninguém tenha controle dessa pequena fortuna que ele tinha. Não tem ainda informação sobre o tamanho dessa pedra, mas quando se fala pepita, a gente está falando realmente de uma pedra grande, de um pedaço grande de ouro. E aí também isso foi apreendido, a Polícia Federal agora vai guardar essa pepita de ouro para ele, ele vai ter que explicar direitinho de onde veio o dinheiro que ele usou para comprar essa pedra, se é que ele comprou essa pedra, né? Detalhe, também essa não foi a primeira nem a segunda vez que ele dançou por conta dessa mania de defender o Bolsonaro. Você se lembra que no ano passado, logo depois das eleições, o Partido Liberal entrou com uma representação pedindo para anular uma certa quantidade de urnas eleitorais. Só as urnas onde o Lula tinha ganhado a eleição. As urnas onde o Bolsonaro ganhou, ele não pediu para anular, não, né? E aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes, que era também o presidente do TSE, aliás, ele ainda é, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pediu então para que ele se manifestasse e dissesse assim: bom, se essas urnas não valeram no segundo turno, então, teoricamente, também não valeram no primeiro turno, né? Os deputados que foram eleitos, seu partido elegeu a maior bancada, então não valeu também o primeiro turno, é isso? E oficiou para ele se manifestar a esse respeito. O que o PL fez? Não, no primeiro turno foi tudo certo. As urnas funcionaram no primeiro turno. Só no segundo turno, quando o Lula ganhou a eleição, é que essas urnas deram problema. E aí tem que anular. Resultado: isso foi considerado litigância de má-fé. O que é isso? É quando uma pessoa entra com um processo, sabendo que esse processo está errado, só para tumultuar, só para criar uma confusão ali. E esse processo pedindo a anulação das urnas fazia parte de um plano maior, segundo ficou confirmado pela investigação da Polícia Federal. Que plano? Criar uma notícia dizendo que o partido do Bolsonaro estava questionando o resultado das eleições
para alimentar aqueles bobo alegre que estavam lá na porta do quartel, tomando chuva na cabeça, fazendo necessidade em banheiro químico e sofrendo à toa, porque ninguém protegeu eles. Quando chegou a polícia lá para prender, foi todo mundo em cana, mais de 1.000 em cana, né? Essa galera precisava de um motivo para continuar lá. Então foi criado toda uma estrutura para poder convencer aquelas pessoas de que havia um problema muito grave, muito sério nas eleições. E para isso acontecer, foi criado um núcleo de pessoas. Um núcleo de pessoas que tinha por encomenda de trabalho produzir, inventar, criar notícias falsas, dizendo que a eleição tinha sido fraudada, dizendo que o Bolsonaro, olha, daqui a pouco ele vai fazer, espera mais 72 horas, aí passava 72 horas, espera mais 72 horas, mais 72 horas, e assim eles foram enrolando aquelas pessoas, convencendo aquelas pessoas de que elas tinham que ficar lá. Claro, isso custava dinheiro e teve toda uma estrutura também de financiamento, né? E aí tinham militares que eram ligados ao Jair Bolsonaro, entre eles o próprio Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, que fazia aquele contato direto com os financiadores, que ele próprio disse numa mensagem que ele trocava com outro militar, que eram empresários do agro que estavam financiando aquela bagunça toda nas portas de quartel, que terminou, você se lembra, com o 8 de janeiro. O Mauro Cid, aliás, é a base dessa operação de hoje. A delação premiada dele foi sendo confrontada com outras provas que a Polícia Federal foi coletando ao longo do tempo. Então, a partir do que ele relatou, começaram a ter outras buscas e apreensões, outras operações que foram recolhendo celular de um, computador de outro, documento de outro. E isso foi confirmando tudo que o Mauro Cid contou na delação premiada. E delação premiada é isso, ela não é uma prova, ela é um meio de se chegar às provas. Então, a partir do que ele relatava, quando a polícia consegue confirmar que aquilo que ele disse era verdade, aí sim passa a ter valor de prova, e é por isso que a gente está vendo essa operação que aconteceu hoje. O Mauro Cid é um personagem central, porque ele ficava do lado do Bolsonaro o tempo inteiro, participava de todas as reuniões que o Bolsonaro participava e sabia de tudo que estava acontecendo. Inclusive, na casa dele, quando teve a busca e apreensão, a polícia encontrou um vídeo de uma reunião do Bolsonaro com uma série de ministros e outros militares que participavam do plano de golpe de Estado. E naquela reunião, o Bolsonaro foi taxativo em dizer que tinha que colocar o exército dele na rua mesmo, que tinha que convencer os demais militares que não estavam convencidos a participar do golpe, porque senão eles iam acabar perdendo a eleição e todo mundo ia se lascar. Não foi com essas palavras, foi pior do que isso, eu estou só dando uma amenizada aqui para facilitar para o algoritmo. Mas enfim, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, que foi preso em janeiro, que também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e que deveria ter dado a segurança no 8 de janeiro e não deu, estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, junto com o Bolsonaro, quando o pau estava quebrando aqui. O Anderson Torres também foi alvo de busca e apreensão hoje. Por quê? Porque nessa reunião ele estava e ele também conversou com os outros militares dizendo que as providências tinham que ser tomadas logo. Sabe mais um que estava nessa reunião e que falou também? General Heleno. O que o General Heleno disse? Que tinha que bater na mesa, era naquela hora, isso foi julho de 2022, ou seja, o primeiro turno não tinha nem acontecido ainda, na verdade nem a campanha eleitoral tinha começado ainda, mas as pesquisas já apontavam que o Lula ia ganhar a eleição e o Bolsonaro chegou a admitir na reunião que as pesquisas estavam certas e que ele achava que o Lula ia ganhar, e é por isso que as providências tinham que ser tomadas rapidamente, se demorasse muito não ia ter mais como fazer. O que o general Heleno falou? Depois da eleição não vai ter VAR, não vai ter jeito de pedir recontagem de votos, então se a gente não tiver que virar a mesa agora, depois a gente não vira mais. E o Braga Neto, que também foi alvo de uma busca e operação, foram encontradas mensagens que ele trocava no celular dele com outras pessoas, tentando expor o general Freire Gomes, que era o comandante-geral do Exército, porque o general não tinha concordado em dar um golpe de Estado, em colocar o Exército a serviço do golpe de Estado. Nem ele, nem o Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica. Só o comandante da Marinha, o almirante Garnier, tinha topado abraçar o golpe junto com o Bolsonaro. Então, qual que era a tática desses militares? Jogar o nome desses militares que eram contra o golpe nas redes sociais, na boca de influenciadores importantes, que têm muita audiência, para tentar criar uma pressão popular para obrigar esses militares a abraçar a causa do golpe.
Só que essa medida não deu certo, os caras continuaram firmes até o fim. E é por isso que aconteceu toda aquela confusão do quebra-quebra do 8 de janeiro, o quebra-quebra do 12 de dezembro, que foi quando puseram fogo num ônibus lá em Brasília, a bomba no dia 24 de dezembro, aquela bomba num caminhão de combustíveis. E tudo isso era para forçar as Forças Armadas a entrar na tentativa de golpe porque havia uma resistência interna. De fato, o general Freire Gomes não comprou a tese do golpe e isso foi fundamental para que ele não tivesse dado certo.